Boa noite, estamos começando mais uma edição do programa Band Entrevista e o meu convidado desta noite é Samuel Dias, que é secretário de Infraestrutura de Fortaleza. Samuel, muito obrigado pela sua presença aqui no Band Entrevista. Queria começar falando aí, você desse aí um panorama, como é que está o andamento das obras aqui em Fortaleza. O prefeito Sarto, nesse ano de 2023, está desencadeando aí muitos programas importantes de infraestrutura na cidade. Está tudo andando dentro do cronograma? Boa noite. Boa noite, Rogério. Obrigado pelo convite. E realmente nós vivemos hoje em Fortaleza uma quantidade de obras, de infraestrutura principalmente, muito grande, né? O prefeito Sarto já começou o seu mandato já com uma grande quantidade de obra em andamento e esses números eles vêm crescendo ano após ano. Hoje nós temos mais de 200 obras acontecendo simultaneamente na cidade de Fortaleza e nenhuma delas parada. Todas as obras estão em andamento, estão dentro de cronogramas planejados e muita coisa também sendo entregue. À medida que a gente vai concluindo obra, novas obras vão começando e graças a Deus a gente vive uma situação bastante interessante, porque são obras que estão mudando a cara de locais da cidade, né, mudando a vida de pessoas na cidade, em locais, principalmente nas áreas mais carentes da cidade. Mais de 90% dessas obras são em áreas de baixo IDH. Se a gente tirar Sargento Hermínio e a Beira-Mar, por exemplo, da Praia de Iracema, todas as outras estão localizadas em áreas como lá no Jagatá, que fica ali do sítio São João, lá no Marrocos, que fica lá no Siqueira também, no Bom Jardim, no Genibaú, na Palpina. Então são locais da cidade que foram onde a cidade cresceu de forma desordenada e que tinha uma demanda de infraestrutura muito grande. E é onde hoje a prefeitura está construindo posto de saúde, está construindo escola nova, está construindo creche, construindo areninhas e fazendo muita pavimentação de ruas que antes eram ruas de lama e estão sendo transformadas em ruas drenadas, pavimentadas, usando a mesma tecnologia, os melhores materiais que, como por exemplo a gente usou na Beira-Mar de Fortaleza, nós estamos usando em todos esses locais. Então, Samuel, essas obras que estão sendo executadas envolvem aí tanto a questão de mobilidade urbana, na área de saúde, né, com reforma e construção de postos, na área da educação. Esses recursos, eles envolvem o Tesouro Municipal, mas há também convênios aí que foram firmados, aí financiamentos que envolvem recursos de fora, né? A fonte de financiamento desses recursos, ela está toda atrelada à Prefeitura de Fortaleza, seja recursos próprios do Tesouro, da arrecadação dos impostos, seja de operações de crédito. Operações de crédito são recursos da Prefeitura, no final das contas, porque é um dinheiro que é utilizado para investir em infraestrutura, em melhoria da vida, que vai fomentar a economia da cidade, mas que no futuro, né, a cidade vai ter que pagar esses recursos. Então, no final das contas, hoje, isso é um fato bastante interessante também, porque nós vivemos o maior período de execução de obras na cidade e, por outro lado, é o menor período com investimentos, por exemplo, do governo do estado, diretamente na prefeitura, repasses do governo do estado ou de repasses do governo federal para a prefeitura. Então, como eu disse, é o período em que a prefeitura mais investe em obras e, por outro lado, é o período em que a prefeitura está usando mais a sua capacidade própria de investir, né? E isso se dá por conta não apenas da capacidade da prefeitura de executar essas obras, mas principalmente pela capacidade que ela tem de gerenciar os seus impostos, gerenciar a saúde financeira da prefeitura. Inclusive, essa semana a prefeitura foi premiada como a capital primeiro lugar em qualidade da informação fiscal, que é dada ao Ministério em Brasília, o Ministério da Fazenda, né? O Ministério da Economia hoje. Então tirou nota 10, né? A única nota 10 de todas as capitais do Brasil. Isso demonstra que não importa para você ter as obras, ter as melhorias, ter os investimentos, não é só você conseguir executar, né? Precisa também ter capacidade de ter os financiamentos e ter capacidade de usar o dinheiro próprio para executar essas obras. Samuel, em relação a obras que envolvam o Estado, a Prefeitura de Fortaleza, na gestão passada, executou muitos empreendimentos, muitas obras em parceria com o governo do Estado. Hoje,
Há muitas obras em que há convênios firmados entre Prefeitura e Estado, e como é que estão elas, em termos de execução? Essas parcerias eram muito no sentido de estar trabalhando junto, mas cada um fazia a sua parte. Eram poucos os convênios de repasses financeiros, e esses que haviam, eles acabaram praticamente. Hoje não temos praticamente para obras nenhum recurso de repasse do governo do Estado. E, como eu disse, a Prefeitura está fazendo realmente com os próprios pés, com os próprios recursos. As obras, como eu falei, do governo do Estado, algumas foram concluídas, né? Muitas estão paradas, né? Pararam, mas a Prefeitura tem até assumido algumas dessas obras, né? Porque a gente entende que são obras importantes para a cidade, então a gente está assumindo para poder garantir a entrega dessas obras. Tendo aí como exemplo o caso da Ponte dos Ingleses, lá na Praia de Iracema, em que pé está essa situação? Houve um encontro aí do governador Eumano de Freitas com o prefeito Sarto, foi definido aí a formação aí de um grupo de trabalho. Está em que pé a situação lá da Ponte dos Ingleses? Do ponto de vista de cooperação entre governo do Estado e Prefeitura, a Ponte dos Ingleses é um assunto de menor importância, de menor relevância, até porque já está resolvido. A Prefeitura assumiu a obra, não é uma obra de vulto, tão vulto assim, mas o governo do Estado informou que não tinha recursos, à época que se discutiu, não tinha recursos para fazer a obra, a Prefeitura assumiu. Aí houve uma questão, o governo do Estado depois disse, não é bem assim, nós queremos fazer, mas aí a situação já estava equacionada, estava resolvida. É melhor que seja resolvida pela Prefeitura, porque nós temos a gestão daquela área, estamos fazendo a requalificação da Praia de Iracema inteira, então vai ficar mais bem resolvida estando com a Prefeitura. A reunião foi muito mais importante para que a gente mostrasse outros pontos mais relevantes de necessidade de cooperação do governo do Estado com a cidade de Fortaleza. Afinal, Fortaleza está contida dentro do Estado do Ceará. É a cidade mais importante, é onde tem mais pessoas dentro do único lugar. Então, o governo ele precisa, de fato, ajudar nas questões de saúde, que são de responsabilidade do Estado, nas questões de transporte, que também são de responsabilidade do Estado, e do ponto de vista de infraestrutura, nas obras do próprio governo do Estado, que não estão tendo o andamento necessário, obras importantes, obras grandes, obras que impactam muito a cidade e que precisam deslanchar, né, como o metrô, como o aquário. Então, o foco dessas conversas foi mais nesse sentido, e agora nós estamos dividindo em grupos, né, para discutir cada um o seu grupo. Eu, por exemplo, vou discutir com o governo do Estado a questão da infraestrutura. O foco da nossa discussão é exatamente em a cidade conhecer, em a cidade saber qual é o planejamento, qual é o cronograma dessas grandes obras do Estado que estão acontecendo no município. Em relação à Praia de Iracema, só para a gente dar aí uma noção para o telespectador, as obras estão em pleno andamento ali de reurbanização, ali pegando a área do aterro. Tem uma previsão? Como é que está o andamento desse trabalho? Ela está indo muito bem, nós fizemos um cronograma para concluir essas obras no segundo semestre do próximo ano, mas já estamos conseguindo adiantar algumas etapas com o objetivo de, no final desse ano, né, no Réveillon, a gente já ter aquela parte ali onde acontece o Réveillon, no aterrão, no aterrinho, ali a situação já resolvida, se não finalizada, mas muito bem encaminhada para a finalização, para que a gente possa ter um grande Réveillon, que é um atrativo da cidade de Fortaleza, do turismo, gera renda para a cidade, para que essas obras não atrapalhem esses eventos. Então lá está caminhando muito bem, dentro do planejado, e agora juntamos a essa obra também a recuperação da Ponte dos Ingleses, que, embora ela esteja na Praia de Iracema, eu sou cobrado pela Ponte dos Ingleses quando eu estou visitando as obras no Bom Jardim, por exemplo, né? Porque aquela área da cidade ela é frequentada por toda a cidade de Fortaleza. É um ponto de encontro da periferia, da aldeota, do Meireles. Então, da cidade inteira ela se encontra naquela área. Então, ela tem uma importância cultural, uma importância diferenciada para a cidade de Fortaleza. Samuel, eu vou pedir aqui um intervalo rápido, daqui a pouquinho a gente está de volta aqui com o Band Entrevista, conversando aqui com o Samuel Dias, secretário de Infraestrutura de Fortaleza, falando aí das intervenções que hoje tomam conta da cidade. Um intervalo rápido, eu volto já já. Estamos de volta aqui com o programa Band Entrevista. Hoje o meu convidado é Samuel Dias, secretário de Infraestrutura de Fortaleza. Samuel, queria abordar aqui um problema que é muito reclamado pelo fortalezense, principalmente no período da quadra chuvosa, que é a situação ali da Avenida Heráclito Graça,
que mesmo após serviços de drenagem já realizados aí em outras ocasiões, sempre gera um problema muito sério quando chove forte. A Prefeitura tem um projeto aí para tentar dar uma solução definitiva para esse problema? Temos sim, Rogério. Alguns pontos da cidade tem muito trânsito e apresentavam problemas de drenagem bastante importantes. E eles foram sendo resolvidos ao longo do tempo, né? Por exemplo, na Guanambi, ali perto do cruzamento com a 13 de maio, ali tinha uma inundação, todo ano acontecia uma inundação enorme e fechava a Guanambi, uma das avenidas mais movimentadas da cidade. Fizemos um grande trabalho de drenagem ali que resolveu aquele ponto. Ali também no viaduto que junta a BR, que passa por cima da BR-116, no Alberto Craveiro, e naquele ponto também tinha, no antigo Macro, né, que tinha aquele ponto, era conhecido como viaduto do Macro. Ali tinha um alagamento também que toda chuva pequena que fosse, alagava e resolvemos também aquele problema. E agora o foco das atenções, né, se voltaram de fato, para Heráclito Graça, que embora não tenha a importância de mobilidade que esses outros pontos têm, ele chama muita atenção, porque é bastante recorrente. O que a gente tem ali é um problema de que o Riacho Pajeú, que drena aquela área, ele está obstruído em grande parte. Então a gente não tem capacidade daquela água que chove ali escoar com velocidade. Então o prefeito Sarto pediu para que a gente estudasse uma solução para aquele ponto. A solução que já se tinha era uma grande obra de bypass, né? Você praticamente construir um rio paralelo ao rio Pajeú para desaguar toda aquela água. E essa solução é caríssima, né? Não, é um investimento muito alto, quase proibitivo. A custo de hoje seria coisa de 80 milhões de reais para fazer uma obra como essa, com uma grande intervenção na cidade, muito transtorno. Algumas outras estudamos então soluções alternativas, como por exemplo fazer um túnel ligando de água, mesmo, drenando direto para o mar, também caríssima, dessa ordem de 80 milhões. E chegamos a uma solução agora, que eu estou dando em primeira mão aqui no seu programa, que é o que a gente já fez o projeto, já está licitando, que é a construção de um tipo de obra que não se faz muito aqui em Fortaleza, não temos nenhum aqui na região, que é um reservatório de acumulação para amortecimento de cheia dentro da cidade, reservatório urbano. Em São Paulo eles chamam isso de piscinão, né? É bastante comum a gente olhar os piscinões de São Paulo. Que é uma obra que acaba sendo usada quando a cidade está muito adensada, você não tem mais como aumentar a capacidade de vazão e você precisa acumular essa água durante um tempo, durante a chuva, para que depois que pare de chover ela possa escoar devagar pela drenagem existente, sem causar transtorno. Ela fica no subterrâneo? Do subterrâneo. Então, para a gente entender, basicamente aquela água que ficava alagando em cima da rua, ela vai agora para um reservatório que vai estar embaixo da pista. A gente sobe um pouquinho o nível da pista, escava um pouquinho para baixo, cria uma área de acumulação e aquela água que antes ficava acumulada em cima da pista, ela vai ficar agora acumulada embaixo da pista. E durante a chuva o reservatório enche, quando para de chover ele começa a secar pelo próprio drenagem que já existe no local. E com isso a gente para de ter o transtorno e a obra que custa 1/4, 25% dessa obra que a gente estava conversando, cerca de 20 e poucos milhões de reais. Então já estamos com o projeto pronto, está em licitação. Imagina aí que mais em uns 2 a 3 meses a gente já vai poder estar iniciando a obra. A situação da Avenida Sargento Hermínio, que é também uma obra aí que teve várias interrupções por problema de desapropriação, está em que pé? A Sargento Hermínio, essa duplicação é planejada há muito tempo, né? O antigo prefeito Juraci Magalhães, ele conseguiu fazer um trecho de 500 metros, né, de duplicação. Na sequência, a prefeita Luziane Lins, ela não fez nenhuma parte dessa duplicação, fez alguns estudos de desapropriação, projeto, mas não executou nenhuma duplicação. Depois o prefeito Alberto Cláudio, ele fez mais 500 metros, em parceria com um shopping center que se instalou na área, e ficou faltando um trecho de 1,5 km ainda para ser feito, onde a gente tinha uma quantidade enorme de desapropriações, muita interferência com infraestrutura de energia, de esgoto, de água e de gás também que tem ali na região, e essas interferências foram sendo resolvidas, né? Embora não tivesse obra, a gente estava resolvendo essas interferências. O governo do estado chegou a contratar também essa obra, o governador Camilo Santana, ex-governador,
Ele contratou essa obra e não conseguiu nem começar a obra. Aí a prefeitura assumiu de volta essa obra, na época do prefeito Alberto Cláudio ainda, e foi fazendo as desapropriações, né, as interferências foram sendo removidas, e agora o prefeito Sarto concluiu todas essas remoções de interferências e iniciou esse 1,5 km de obras, que já vai bem adiantado, a gente já tem 60% concluído, e está sendo feita de forma até diferenciada, piso intertravado, calçadas em concreto, arborização, ciclovia, vai ser um trecho diferenciado da avenida, está em obra, e a nossa expectativa, né, nosso planejamento até o final do ano, a gente comemorar o Réveillon com a nova Sargento Hermínio entregue pelo prefeito Sarto, não só a Sargento Hermínio, mas o polo de lazer também na Sargento Hermínio, completamente requalificado, sendo anexado ao Parque Raquel de Queiroz, que fica ali na Lagoa do São Gerardo, ou seja, uma grande obra de uma avenida duplicada, com um toque urbanístico diferenciado, associado a um grande parque urbano ali no polo de lazer da Sargento Hermínio. O prefeito Sarto tem desenvolvido um programa, o Proinfra, né, de recuperação de muitas ruas e avenidas na cidade, e principalmente em bairros da periferia que muitas vezes não tem aquela devida, vamos dizer, atenção, não é uma prioridade. Como é que está sendo a execução desse programa? Esse programa é a prioridade do prefeito Sarto, em termos de infraestrutura. Essa é a menina dos olhos do prefeito Sarto e da Secretaria de Infraestrutura, porque, embora não sejam obras muito visíveis, muito conhecidas, elas estão levando a mobilidade, que foi muito desenvolvida nos anos anteriores, com grandes viadutos, grandes vias, com corredores expressos de ônibus. Essas obras estão dando capilaridade à mobilidade e um resgate de dignidade das pessoas que vivem nas ruas, nas áreas mais carentes da cidade, né? Quem conhece essas áreas sabe que as pessoas vivem às vezes com lama na porta, com esgoto escorrendo junto com a lama na porta de casa, que essas pessoas, para sair da sua casa e chegarem até o ponto do ônibus, elas têm que tirar o seu sapato, né, calçar uma sandália, levar uma garrafinha de água na mão, para ali na frente, quando chega na via pavimentada, lavar os pés e botar o seu sapato ou sua sandália. Então, essa situação que a gente não pode admitir, é por isso que o prefeito Sarto está investindo mais de 500 milhões de reais, já desde do início do seu mandato, em requalificação de mais de 500 ruas como essas na cidade de Fortaleza, que agora está fazendo uma captação de investimento de mais 750 milhões de reais para aplicar especificamente nesse tipo de ação. São obras que são visíveis no bairro. Para quem mora no Aracapé, sabe que o Aracapé hoje é outro Aracapé. Quem mora no São Miguel, sabe que o São Miguel é outro São Miguel hoje. Quem mora no Planalto Vitória, lá no Canidezinho, sabe que as 60 ruas do Planalto Vitória, hoje, elas têm o mesmo padrão de pavimentação e drenagem que as ruas do Alphaville, que é a beira-mar de Fortaleza. Esse é o grande programa social associado à infraestrutura que a Prefeitura está fazendo e, como disse, é o foco das ações da Secretaria de Infraestrutura e do prefeito Sarto. Samuel, muito obrigado pela sua presença aqui no Band Entrevista, que está chegando ao final. Em outra oportunidade, vamos conversar mais com o secretário aqui sobre todas essas intervenções que estão acontecendo aqui em Fortaleza. Vou agradecendo a sua audiência, já marcando um compromisso aí até o próximo sábado. Até lá!